Bom, então a gente já definiu o que é uma curva parametrizada, como funciona o limite em uma curva parametrizada e continuidade. Tá? A gente vai ver que a noção de derivada para curvas parametrizadas é igual que a gente tem lá para funções da reta na reta. Por quê? Porque calcular uma derivada nada mais é que calcular um limite. Tá? Então, vamos considerar aqui uma curva. Vou colocar aqui, né, as funções componentes, R1, R2 e R3. Isso aqui é uma curva. Tá? Bom, como que a gente calcula, ou como que a gente define a derivada? Né? Do mesmo jeito que a gente define para a função de uma variável. Então, definimos a derivada de R em T por... É o limite, né? A gente chama ela de R' de T. É o limite quando ΔT tende a zero. R de T mais ΔT menos R de T sobre ΔT. É o quociente de Newton. Então, da mesma forma que a gente define a derivada de função de uma variável, a gente define aqui para curvas também. Tá? Ou de funções de mais variáveis. Bom, e aí, como que a gente faz aqui? Bom, lembrando que calcular esses limites aqui, né, é equivalente ao calcular o limite de cada função componente. Né? Por quê? Vamos só escrever isso aqui. Isso aí é a mesma coisa que o quê? Limite. Quando ΔT tende a zero, isso aqui é um vetor de R3, né? Ó, lembra? R de T mais ΔT, isso aqui tem um componente R1, R2 e R3. Aqui também. Então, isso aqui, se eu for escrever ele, né, esse quociente, ele é o quê? R1 de T mais ΔT menos R1 de T sobre ΔT. R2 de T mais ΔT menos R2 de T sobre ΔT. Vou colocar aqui embaixo, para que não cabe ali. R3 de T mais ΔT menos R3 de T sobre ΔT. Então, escrever isso aqui, lembrando então, quem é o R de T mais ΔT? R1 de T mais ΔT, R2 de T mais ΔT e R3 de T mais ΔT. Isso aqui. Esse. Depois, o R de T, na primeira componente é o R1, na segunda R2, na terceira R3. 1 sobre ΔT está multiplicando essa diferença de vetores. Né? Então, lembra, quando eu faço a diferença de dois vetores, é a diferença componente a componente. E aqui eu tenho esse escalar 1 sobre ΔT multiplicando todos. Agora, a definição de limite me diz o quê? Que esse limite existe se somente se existe o limite de cada componente. Ou seja, a existência desse limite desse vetor é equivalente à existência de cada um de dentro. ΔT tendendo a zero, R1 de T mais ΔT menos R1 de T sobre ΔT, limite ΔT tendendo a zero, R2 de T mais ΔT menos R2 de T, ΔT, e o terceiro aqui eu vou colocar aqui embaixo, tá? Não está cabendo. Limite ΔT tendendo a zero, R3 de T mais ΔT menos R3 de T sobre ΔT. Então, bom, isso aqui, então, essa aqui,
essa derivada vai existir, então a existência dessa derivada, na verdade, é a existência desse limite. A existência desse limite é a existência de cada um desses três. Ou seja, aqui significa R1' de t, R2' de t, R3' de t. O linha aqui é porque eu estou só numa variável, né? Isso só depende do parâmetro t. Né? Por isso que é derivada ordinária, né? Não é parcial. Então, bom, R' de t, a derivada dessa curva, existe, sem somente C, existe em cada uma dessas. Tá? E aí vale essa igualdade. Então, por exemplo, se eu quero calcular aqui que seja R de t igual 1 sobre t, ln de t e cosseno de t quadrado, por exemplo. Observe que isso aqui só está definido, né, para ter positivo, por causa do ln. Então, de novo, eu tenho que olhar, né? Não é para qualquer t real, porque tem que estar as três funções definidas para esse valor de t. Então, 1 sobre t só não está definido para t igual a zero, mas aqui eu preciso que o t seja positivo para a existência do ln. Então, calcular a derivada dessa função é simplesmente derivar cada componente. Bom, a derivada de 1 sobre t menos 1 sobre t quadrado. A derivada do ln é 1 sobre t. E a derivada do cosseno de t quadrado, então, lembra que aqui eu tenho uma composição, né? Cosseno com t quadrado. Então, a regra da cadeia. Derivada do cosseno, que é seno de t ao quadrado, vezes a derivada de t quadrado, 2t. Então, a derivada da função r é R' de t. Tá? Então, isso aqui, o vetor derivada é chamado de vetor tangente, né? Ou vetor velocidade. Vou colocar aqui vou destacar aqui, vou chamar de observação para a gente destacar isso, tá? Então, se R é uma curva R3, curva espacial, né? Uma curva tridimensional. Na verdade, vale para qualquer curva, tá? Então, R' é chamado de vetor tangente ou vetor velocidade. Então, a derivada primeira vai dar o vetor tangente ou vetor velocidade. Por quê? Porque à medida que eu altero, eu posso ele altera a velocidade que eu estou percorrendo a curva. Tá? Então, esse vetor aqui ele vai dar essa velocidade, tá? Ele dá a direção da velocidade que eu estou percorrendo. Claro que o modo dela vai ser o modo da velocidade, tá? Ou a rapidez. O módulo de R' é a velocidade. Velocidade ou rapidez
curva e R duas linhas é a aceleração. Então, bom, a gente tem dado se a curva, né, descreve, se R, por exemplo, descreve um caminho, ou o deslocamento, vou colocar como exemplo aqui, tá? Ó. Uma curva, ou a curva, né? Uma não. Vou descrever quem é, né? A curva R de t igual ti mais t quadrado j mais t ao cubo k descreve o deslocamento de uma partícula no instante t. Qual aqui, na verdade, coloquei a velocidade, mas acho que melhor a gente colocar é o módulo da velocidade, tá? Porque velocidade aqui ele é um vetor. Até coloquei aqui, ó, vetor velocidade. Ali, no caso, o módulo da velocidade, tá? Então, qual a velocidade? Velocidade ele é um vetor. O vetor velocidade. Velocidade qual é a velocidade módulo da velocidade ou rapidez, né? A gente chama de rapidez para tirar essa questão do módulo. E a aceleração no instante t igual a 3 segundos. Bom, então, é simples. Bom, primeira coisa, a velocidade é a derivada do vetor posição. Tá? Então, ó, o R de t aqui a gente fala que ele é um vetor posição, ou seja, no instante t, a minha partícula vai estar na posição R de t. A hora que eu derivo a posição, eu tenho a velocidade. O que é diferente aqui do que a gente vê lá no cálculo 1, é porque lá é uma função da reta na reta. Então a imagem é um subconjunto de R. Então lá, o vetor lá no fundo ele só tem uma direção. Ele tem dois sentidos, né? Ele pode ser positivo ou negativo, porém ele só tem uma direção. Aqui não, aqui o vetor velocidade ele tem infinitas direções, né? Um vetor de R3. Tá? Então, o vetor velocidade nada mais é do que eu derivar o vetor posição. Então, para eu derivar esse vetor posição, é calcular a técnica derivada que eu conheço. Bom, a derivada de t é 1, o vetor i, mais a derivada de t quadrado é 2t, j, mais a derivada de t ao cubo, 3t quadrado k. Ou, se quiser escrever
ao invés de colocar IJK, quiser escrever com uma terna aqui, o que multiplica I é o 1, que multiplica o J, 2t, que multiplica o K, 3t ao quadrado. Então, bom, vou até escrever V de t, a velocidade, que é a derivada do vetor posição. Eu quero a velocidade no instante 3. V de 3, basta substituir t por 3, 1, 6, 2 vezes 3, 6. Aqui, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. Então, observa que o vetor velocidade é esse aqui. O vetor de coordenadas no instante t igual a 3 segundos. A aceleração... perdão, falta o módulo, né? Então, o módulo da velocidade em 3 é raiz quadrada, então é o módulo desse vetor aqui, da soma dos quadrados das componentes. 1 ao quadrado mais 36, ou 6 ao quadrado, né? Mais 27 ao quadrado. O que vai dar isso, né? Raiz de 1 mais 36, o que dá 27 ao quadrado? Deixa eu calcular aqui. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 2 vezes 7, 14. 18. 7, 14. Vai 1. 4 e 1, 5. 9. 2, 729. Que dá isso aqui? Raiz de 730 mais 36, 766. Então, o módulo da velocidade é isso, raiz de 766. Agora, aceleração. A de t, ela é a derivada segunda da posição. Lembrando que eu calcular a derivada segunda, eu derivo a função derivada primeira. A derivada primeira está aqui, eu vou derivar ela. Né? Eu vou derivar essa função aqui. Tanto faz aqui quanto aqui. Tá? Então, a derivada da constante 1 é 0. Derivada de 2t é 2. E a derivada de 3t ao quadrado é 6t. Então, quando eu avalio em 3, a 3 é 0, 2, 3 e 6, 18. Então, esse é o vetor aceleração. A gente tem aqui o vetor velocidade, o vetor aceleração e o módulo da velocidade. Ok? Bom. Certo. Então, observa que para fazer esses cálculos aqui, não são difíceis, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente faz lá para a função de uma variável. Por quê? Porque a gente vai derivar componente a componente. Bom, a gente tem propriedades que envolvem essa derivada. Só antes disso, colocar uma definição que a gente vai precisar um pouquinho mais para frente. Tá? Uma curva R de t. Lembrando, a R de t pode ter 2 ou 3 componentes, né?
R1, R2, R3, ou simplesmente R1, R2. Uma curva R de T é chamada de suave, tá? Pode ser suave, ou lisa, ou regular. Se o vetor R' de T for diferente do vetor nulo, tá? Lembra que é o vetor, o zero, até colocar, fica bem claro que é o vetor nulo. Para todo T. Tá? Então, bom, a gente vai precisar disso aqui depois para calcular o comprimento. Tá? Então, bom, uma curva ela é suave, ou lisa ou regular, se o vetor tangente não for o vetor nulo. Tá? Bom, antes de eu passar para as propriedades, vamos ver mais um exemplo aqui, tá? A gente como calcular uma equação da reta tangente a uma determinada curva. Considere a curva. Então, às vezes eu chamo de R, às vezes eu chamo de gama, às vezes eu uso só notações diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. Então, gama de T igual a cosseno T e T quadrado. Determine a reta tangente à curva gama no ponto. Vou só mudar aqui um pouquinho. Não vou colocar o T não, vou colocar 2 sobre T, tá? Ponto 0 4 sobre π e π quadrado sobre 4. Bom, deixa eu mostrar para vocês geometricamente o que está acontecendo. Não vou descrever exatamente a curva ali, não. Então, eu estou com a curva aqui. Num certo ponto, vou chamar P aqui. Num certo instante T, ele está nesse ponto P. Tá? Então, eu tenho a curva descrita cosseno T 2 sobre T e T quadrado. Num certo instante T, vou colocar esse ponto P aqui, ele é um gama de T0. Então, eu preciso encontrar a equação da reta tangente a essa curva nesse instante. Bom, geometricamente é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui, quem é o T0? Em qual instante que a minha curva passa nesse ponto? Tá? Certo? Tem que ser um ponto da curva, né? Porque até ser tangente a curva nesse ponto. Pode ser que eu posso trabalhar também, pegar uma reta tangente à curva que passa em determinado ponto. Aí, tudo bem, não vai ser o gama de T0. Tá? Aí a gente vai ter que trabalhar para encontrar que é um ponto cujo vetor tangente tem a mesma inclinação. Mas, aqui nesse caso, eu quero a curva tangente no ponto. Então, aquele ponto ele faz parte da curva. Então, qual é o valor de T0? Que a gama de T é igual a
aquilo lá. Tá? Então, é isso. Bom, quem é gama de T0? Gama de T0 é cosseno de T0, 2 sobre T0 e T0 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, tem que achar a solução disso, né? A 0, 4 sobre π e π quadrado sobre 4. Bom, não é difícil da gente ver, né? Então, bom, igualdade de vetores, eu tenho que ter cosseno de T0 igual a 0, 2 sobre T0 igual a 4 sobre π, e o último, né? T0 ao quadrado igual a π quadrado sobre 4. Bom, aqui a gente tem conjunto de valores, né, que satisfazem, que anula o cosseno. Mas observe que o T0 tem que ser o mesmo para as três equações. Tá? Aqui também a gente tem duas possibilidades, né, porque o T0 poderia ser positivo ou negativo. No entanto, aqui, ó, por essa 2 aqui, não tem jeito. Bom, se 2 sobre T0 tem que ser igual a 4 sobre π, então o T0 é π sobre 2. Então, o instante onde a curva passa nesse ponto é quando o T0 é π sobre 2. Observa que π sobre 2 satisfaz aqui e satisfaz aqui. Tá? Bom, se eu não olhasse aqui, se eu fosse olhar aqui, o meu T0 poderia ser mais ou menos π sobre 2. Ia satisfazer aqui também. Porém, quando eu pego o valor negativo, não satisfaz essa aqui. Então, o valor de T0 tem que satisfazer as três equações aqui. Tá? É o mesmo parâmetro. Bom, então, eu já achei o T0. Então, o que eu quero... Bom, quem é o vetor tangente? Né? Para eu encontrar a equação de uma reta, eu preciso do ponto, que está dado, e eu preciso de um vetor diretor. Tá? Quem é o vetor diretor dessa reta aqui? Bom, o vetor diretor da reta tangente, um dele é o vetor tangente, seria o gama' de T0. Tá? Então, bom, vamos encontrar quem é o gama' de T0. Tá? Lembrando que a primeira coisa foi encontrar o T0. Então, embora o ponto está dado aqui, eu não tenho o valor de parâmetro que a gama do T0 seja esse ponto. Por isso que eu precisei calcular quem é o parâmetro onde a curva gama passa nesse ponto. Então, bom, vamos encontrar esse vetor diretor. Quem é a gama' de π sobre 2, né? Então, primeiro, quem é a gama' de t? Lembra, para eu calcular a derivada de uma função em um determinado ponto, eu tenho que derivar a primeira função e depois avaliar no ponto. Vou colocar aqui, bom, a derivada disso aqui é a derivada do cosseno é menos seno. A derivada de 2 sobre t é menos 2 sobre t quadrado. E a derivada de t quadrado é 2t. Bom, daí vou avaliar agora em π sobre 2. Isso aqui dá menos seno de π sobre 2, menos 2 sobre π sobre 2 ao quadrado, 2 vezes π sobre 2. Ou seja, isso aqui dá o quê? Vai dar menos 1, seno de π sobre 2 é 1. Aqui vai ficar o quê? Menos, né? O 2, π sobre 2 ao quadrado é π quadrado sobre 4. Então, isso aqui vai dar 8 sobre π quadrado, né? Ó, vai ficar isso aqui, ó, 2, fração principal, π quadrado sobre 4. Mantém a primeira, inverte a segunda, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 4 π quadrado. Tá? E aqui dá π. Okay?
Bom, então, a gente encontrou o quê? Um vetor diretor. Eu encontrei esse aqui, o vetor diretor, eu tenho ponto. Bom, aqui está pedindo a equação mais simples, a equação paramétrica, né? Logo, as equações paramétricas da reta tangente a essa curva aí, na curva gama, no ponto P, 0, 4 sobre π e π quadrado sobre 4 são. Então, só recapitulando, né? E se eu não conseguisse resolver esse sistema, se eu não achasse uma solução, uma única solução para esse sistema, ou uma solução, né? Pode ser que seja uma. Se eu não achar a solução aqui é porque a curva não passa no ponto, tá? Então, como a curva passa nesse ponto aqui, eu tenho que ter um valor de t que passa nesse ponto. Pode ter mais de um valor? Pode, porque a curva pode ser que ela se intercepta, né? A curva ela pode fazer isso aqui, ó, aqui e passar nesse ponto. Coisa assim. Então, aqui eu teria dois parâmetros t que estariam nesse ponto, tá? Bom, então, vamos escrever. Bom, as equações paramétricas, como a gente faz? X, Y, Z. Então, aqui só lembrando da geometria analítica. As coordenadas do ponto. Então, a primeira aqui é 0, não parece nada. 4 sobre π. No terceiro, π quadrado sobre 4. Mais t vezes o vetor diretor. Então, vai ficar menos t aqui, né? T vezes menos 1. Aqui menos t 8 sobre π quadrado mais t π. Aqui t real. Então, essa aqui são as equações paramétricas da reta tangente à curva gama no ponto 0, 4 sobre π e π quadrado sobre 4. Ou no instante t igual a π sobre 2. Ok?